Amados irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso exórdio com o nosso irmão Claudio. Obrigado, meu irmão Jonas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse momento de reflexão, né? Falar um pouco mais sobre essa palavra do nosso amado irmão Jesus, seu evangelho, e tentar assimilar mais isso e, o mais importante, pôr em prática, nesse momento de tanta mudanças em que nós estamos passando nesse mundo, que não há dúvida que estamos passando por um processo transitório. Isso aí nossos irmãos espirituais já estavam ditando há algum tempo que iríamos passar por esse processo, essa mudança, e ela é viva, e ela é real, ela é visual nesse momento em que o mundo passa por tantos problemas, e que possamos juntos segurar a nossa bandeira, a bandeira que o nosso Mestre Jesus trouxe, que é amando e perdoando incondicionalmente nossos irmãos, né? Hoje cabe a mim fazer a leitura inicial. Vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, tá? Que é uma psicografia do nosso grande médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que vem do livro Pão Nosso, que é ditado pelo seu mentor espiritual, Emmanuel, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela para vocês, para a gente poder ficar, todo mundo aqui podendo ter acesso, podendo ler direitinho, tá certo? Então, vamos lá. Muito bem, amados irmãos, vamos lá. O capítulo de hoje, o 163, tem como título Agradecer. Achei muito pertinente esse título e esse capítulo para o dia de hoje, tá? E sede agradecidos, disse Paulo. Isso está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo.
Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho, manifestando gratidão ao Cristo. Os apóstolos, lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Muito pertinente esse capítulo repetido. Vamos lá, meus irmãos. Agradecer. Bem, Paulo teve nessas andanças, né, nesse caso aí, em Colossos, quando ele deixou essa mensagem aí, sede agradecidos, ele, mais do que ninguém, tem o sentimento de agradecimento ao mestre, porque ele vivia numa cegueira eterna para ele, que era perseguir os cristãos. Então, a forma de agradecer que Paulo encontrou, já que recebeu a grande revelação, ele recebeu diretamente do mestre, a forma dele agradecer foi levando o seu evangelho e seguindo nessa missão divina. E nós, como aqui diz assim, os aprendizes, né? Nós, como aprendizes, eternos aprendizes dessa lição, como agradecemos? Pois bem, verifica-se realmente que nós nos preocupamos muito em receber as bênçãos, né, do nosso Pai. Clamamos muito pelas bênçãos, seja lá qual for, a cura de uma doença, a paz em nossos lares, um bem material, né, que achamos que é um presente de Deus, né? Então, às vezes, realmente nos preocupamos muito em obter êxito com nossas clamações. E o agradecimento, quando nós realmente recebemos essa bênção? Será que nós agradecemos? Ou melhor ainda, será que nós agradecemos corretamente? Pois bem, nessa mensagem aqui, nosso irmão Emmanuel faz uma explanação cirúrgica, que às vezes faz bater na nossa cara, pelo menos na minha bateu dos dois lados. Muitas vezes recebemos ajuda, bênçãos do nosso Pai, e nem percebemos, certo? Às vezes às vezes nós escolhemos ficar lamentando pelo que nem recebemos ainda, ao invés de agradecer pelo que recebemos. E lógico, nós somos ainda pequeninos nessa escala evolutiva, estamos ainda na época das fraldas ainda, na evolução.
mas nós já temos o conhecimento, o discernimento para saber se a gente realmente merece aquilo. Eu, quando for fazer minhas orações, particularmente, eu já falei isso para os meus irmãos, eu tenho uma grande dificuldade em pedir. Eu me sinto um cara de pau, desculpa a linguagem, mas eu me sinto um cara de pau quando eu venho pedir alguma coisa a Deus. Porque eu não sei se aquele pedido está realmente à altura do que eu realmente mereço. Eu prefiro pedir muitas vezes para as outras pessoas. Peço muito pela minha família, peço muito pelos irmãos que estão nas ruas. E às vezes esqueço de mim. Eu não sei se estou certo, se estou errado, mas é porque eu não me sinto ainda digno de exigir nada ao nosso Pai. Porque não sei, pela misericórdia do nosso Pai, do nosso Mestre, eu não sei nada do que eu fiz e deixei de fazer em vidas passadas. Então, dentro desse meu conhecimento da espiritualidade, eu me sinto preso. Eu tenho um pouco de medo de pedir. Então, eu peço muito no coletivo. Mas, professor, tu não pedes nada ao nosso Pai. Então, não recebes nada. Ah, não. Isso daí eu não posso jamais reclamar. Porque só o que eu recebo do nosso Pai são bênçãos. Acordo todos os dias, me levanto, respiro, vejo minha família. Estou vivo nesse corpo ainda. É motivo para agradecer? É uma bênção? Sim. Principalmente nesse mundo de hoje, com doenças, com violência. Muitos jovens não conseguem mais chegar aos 20 anos. Eu não tenho que agradecer? Tenho. Porque eu recebo bênçãos sem pedir, sem exigir. Não sei se mereço, mas eu recebo todos os dias bênçãos. E esse agradecimento, como nós poderíamos fazer dentro dessas circunstâncias? A palavra diz aqui, ó, os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. Olha, muitas vezes o camarada pede ali, talvez por necessidade, eu preciso de um carro, meu Deus, para poder ir trabalhar, não chegar atrasado, para manter o pão de cada dia, eu tenho que ter esse carro ou essa moto. Aí você recebe aquele presente, pelo menos Deus lhe dá condições para que você conquiste isso, né? Deus não vai lhe dar um carro, mas ele vai lhe dar condições para que você consiga aquilo ali. E você consegue. Eu nunca tive, mas vamos lá. Se alguém consegue comprar um carro novo, conquistar algo novo, gente, o cuidado com aquele bem não é um cuidado que ele tem com a família, não. Ele lambe aquele carro se ele puder. É um zelo. Cuidado com o tapete, cuidado com isso. Eu não vou passar por dentro da lama. Esse cuidado que essa pessoa tem com esse bem material devia ser aplicado quando ele recebe um bem que vem da instância espiritual. Por exemplo,
Uma pessoa que está passando por um problema de saúde, uma doença no fígado, porque ele bebe. Aí ele está lá no UTI, precisando, sei lá, de um transplante ou algo parecido. Mas digamos que ele não nem precise de um transplante, ele recebe uma bênção, nosso mestre intervém e Deus manda para ele um alívio momentâneo e ele não vai precisar de transplante, ele está quase curado e ele vai para a sua casa. Esse presente que ele recebeu de Deus, ao invés de ele cuidar como ele cuidaria daquele automóvel zero, ele não vai cuidar. Por ele achar que está saudável, que ele é um novo homem, ele vai começar a manter os mesmos vícios, vai voltar a beber, vai voltar a adoecer. Então, essa diferença de como tratamos dessas bênçãos, quando se trata de recurso material, o cuidado é muito maior. Isso mostra que somos ainda, infelizmente, muito materialistas. Não conseguimos enxergar que os maiores presentes que podemos ter vêm das instâncias espirituais e nós nem percebemos. E é essa dificuldade que vamos ter o resto de nossas vidas. Conseguir desapegar desses souvenirs que a Terra tem a nos oferecer para os reais presentes que a vida pode nos proporcionar, que são as bênçãos que vêm diretamente do plano espiritual. Quando nós começarmos a perceber isso, aí sim, eu vejo a humanidade realmente mudando, pegando essa terra plana e virando para o outro lado. Porque nós estamos só vendo um lado da moeda, que é o lado daquilo em que nós podemos tocar, né, e podemos cuidar. E uma parte muito interessante, que é o que eu disse aos nossos irmãos aqui antes de dar o início à nossa reunião, essa parte aqui que tem assim dizendo: para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Eu hoje até escolhi vestir a camisa que meu filho me deu, né, que é na verdade, minha mãe teve o zelo de fazer essa camisa para o meu segundo Dia dos Pais, com fotos do meu filho e eu estou presente também nessas fotos, então eu achei muito pertinente esse título justamente pensando em mim no momento desse. O pai, geralmente, eu tive pai até os 14 anos, sei o que é isso. Os pais, geralmente, têm uma missão, né, de passar conhecimento, né, passar discernimentos para o seu filho. Eu estou falando geralmente porque eu sei que, infelizmente, tem pais que não fazem isso, né? Então, tem muito pai que mostra o filho aquela dualidade da vida, que tem que seguir por aquele caminho, se for pelo outro vai dar errado, e que usam vários exemplos esses que até o pai nem seguiu, né? A gente, às vezes somos um pouco hipócritas realmente, né? Mas se o pai passou por dificuldades, ele não vai querer que o filho passe, certíssimo. Ele tem que dizer ao filho que está errado. E às vezes ele cobra um pouco de gratidão dos filhos. Ele nem agradece o que eu fiz por ele. Olha, passei tudo para ele, dei educação, dei a saúde para ele, cuidei dele, passei tal.
e ele nem me agradece, não chega para mim, pai, eu te amo, eu te agradeço por tudo. Essa passagem aqui, muito clara. O melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Porque o filho, quando começa a andar com os próprios pés, que ele vai conquistar o mundo dele, o sucesso, tudo que vai acontecer dali para frente, é uma forma de agradecer aos pais. É o seu testemunho diário. É ali que vai estar a essência dos ensinamentos da sua família. Em tudo que ele faz. A gente, às vezes, vê aquela pessoa fazendo aquilo, né? Faz um gesto. Aí uma pessoa diz assim, olha, todinho o pai dele, todo organizado igual o pai dele era. E é nesse momento em que nós temos que agradecer. Como pais, né? Agradecer ao nosso pai, o pai de todos, né? O nosso Deus, porque o nosso filho conseguiu compreender nossos ensinamentos e está seguindo o caminho dele. E a melhor forma do filho agradecer é essa, mostrando ao pai que ele está fazendo tudo o que o pai ensinou. Então, a gente que, como pai, não precisamos estar cobrando esse agradecimento dos nossos filhos, aos nossos filhos. A vida vai mostrar a esses pais que os filhos já estão agradecendo. É no testemunho diário, certo? Então, muito pertinente, quando eu falo de pai, nesse momento em que meu filho começou a dar os primeiros passos, que eu sei que o futuro dele vai ser ali daquele jeito que eu vou tentar passar para ele o máximo do que eu posso. Mas eu sei que cada um aqui nesse mundo tem a sua individualidade, tem a sua personalidade própria. Nós já viemos moldados da espiritualidade. Lógico que essa mudança sutil, que é eminente e necessária, cabe a nós pais, porque nós, como pais, temos a obrigação divina de direcionar esses filhos. Então, nós não recebemos um filho porque somos, assim, obrigados simplesmente, não. E nós não somos apenas o pontapé para que eles vivam, não. Nós somos tudo para eles. A base moral para esses filhos somos nós, pais. Então, temos essa missão que para mim, principalmente agora, é de suma importância pensar primeiro nessa criança, no filho. E que essa bagagem que eu tenho de ensinamentos possa passar para ele, que ele possa trabalhar isso e pôr em prática. Lógico que vai filtrar dentro da sua consciência, né? Ele vai filtrar aquilo que para ele, naquele momento, na sua época, será necessário ou não, mas ele vai ter que ter aquele embasamento moral. Isso é dever dos pais, sim. E o que eu tenho que fazer no momento em que eu nem pedi ao nosso pai um filho? Eu tenho que agradecer de todo o coração por eu receber essa bênção. É uma bênção que nós recebemos como uma pós-graduação moral para nós. A família, né? E isso faz agora, eu pensando que nós, enquanto adultos, já passando dos 40, viu? Nós não merecíamos, assim, mais, vamos dizer assim, merecíamos mais dificuldades, obstáculos na vida. Eu só tenho que agradecer porque eu pensei que sabia de tudo e eu não sei mais de nada. Estou aprendendo tudo novamente. Certo? Então, essa é uma passagem importantíssima para que nós, enquanto pais, podemos
agradecer ao nosso mestre por essa missão divina. E aí, nós recebemos essas bênçãos, seja lá qual for a cura, seja lá qual for o bem material. Como é que podemos, então, agradecer a Deus? Olha, eu posso agradecer de várias maneiras, mas eu sei que nem todas vão agradar o meu coração. E a mensagem diz assim, que às vezes podemos agradecer pelo próximo. Não é? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão passando muito mais dificuldades do que eu. Eu já parei de reclamar muito. Graças a Deus, essa parte de reclamar, eu nunca fui de reclamar, e muito menos agora. Eu só tenho motivos para agradecer. E às vezes eu fico, será que eu estou batendo muito nessa tecla de agradecimento? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu posso usar esse meu sentimento de agradecimento e transmitir para alguém que esteja ali passando uma dificuldade, seja lá qual for, uma dificuldade financeira, a pessoa está passando fome e eu recebendo bênçãos que nem sei se mereço. Então, às vezes, você dá um amparo moral a alguém, você faz colocações que podem chegar ao coração dessa pessoa e aliviar suas dores. Isso é uma forma de agradecimento. E eu tenho certeza que quando nós recebemos essa ajuda, nosso coração, ele se enobrece de uma maneira que, com certeza, nós só temos a transmitir coisas boas. Então, se a gente está naquele momento em que nós sabemos que recebemos uma bênção, o que temos que agradecer, é o momento crucial para que a gente possa transferir esse sentimento, essa coisa boa que está passando em nosso coração, para outras pessoas. Ah, eu recebi um carro, digamos lá, eu falo em carro porque tem muita gente que adora carro, né? E, infelizmente, o carro, às vezes, é mais importante que a casa, né, que na nossa família. Tá. Mas tudo bem, vamos lá, eu recebi um carro, mas eu quero agradecer a alguém, mas eu não posso dar um carro a alguém. Tem várias pessoas, várias maneiras de agradecer, transmitindo atenção, não é? Estamos passando pelo mês do combate ao suicídio. Quantas pessoas você pode conversar que estão só nesse momento? No meio de pandemia, tem pessoas que moram só, né? Então, no processo de quarentena, eu fiquei preocupado com alguns colegas meus que moravam só. E eu ligava, né? Até a pessoa achava estranho, né? Eu ligando, mas eu ligava, bater um papo e eu sei que, às vezes, a falta de diálogo trazem, muitas vezes, a depressão. Muitas pessoas precisam da atenção de alguém, do próximo. Quando tem família, tudo bem, mas muitas pessoas não têm família, vivem só. Seja lá qual for o motivo, mas muitos vivem só. Então, nesse momento em que estamos passando por esse mês, podemos ajudar sim. Procurar saber quais são aqueles nossos irmãos que precisam daquela nossa atenção, daquela conversa amiga. Às vezes uma conversa, só o momento em que você lembra daquela pessoa, muda totalmente a mentalidade dessa pessoa. Ela pode criar ali uma semente que pode brotar esperança na vida daquela pessoa. Então, é uma maneira de eu poder agradecer. Já que nós não podemos sair muito de casa nesse momento, né? Não podemos visitar nossos irmãos, a gente possa fazer uma ligação, né? Trazer aquela pessoa para próxima da gente nesse momento tão difícil. Conheço pessoas agora, essa semana, um amigo meu que morreu, faleceu, provavelmente dessa doença, né, da Covid, e a sua mãe morreu uma semana depois. Imagina o coração dessa família como está nesse momento. E eu não posso ir lá visitar ninguém, porque nesse momento
é impossível para nós, né? Mas eu sei que é uma dor tremenda e essas pessoas precisam de um apoio nesse momento. Eu já passei por isso na minha família, perdi 2 membros da minha família em uma semana. Eu sei que quando nós temos um abraço fraterno naquelas pessoas que são próximas da gente, aquilo ali serve grandiosamente como um alívio naquele momento. Não vai resolver os nossos problemas, não vai nunca acabar aquela saudade, mas aquela dor, aquele impacto, naquele momento, é necessário. E uma maneira de eu agradecer seria poder estar ali, naquele momento, agradecendo pelas bênçãos de Deus, seria abraçando essa família que está passando por tanto desespero, por tanta angústia nesse momento. Então, nós podemos agradecer, sim, e devemos agradecer. As bênçãos maiores conquistadas, meus irmãos, elas não são da terra, não são bens materiais. As maiores bênçãos, os maiores presentes que nós recebemos vem lá de cima, vem do nosso Pai. Nossa vida, o ar que respiramos ainda. Estamos aqui, lutando contra tudo. Então, todos os dias devemos agradecer. E é nesse espírito de agradecimento que nós, além de podermos estarmos aqui hoje reunidos, nesse momento, tirando esse momento de perturbações que nós passamos todos os dias, mas estamos aqui nessa quarta-feira reunidos para refletir um pouco mais sobre esses ensinamentos. Vamos agradecer em forma de oração, em forma de prece. Vamos dizer assim: amado Jesus, nosso mestre, nosso maior guia espiritual, agradecemos. Assim como Paulo, teu apóstolo, pediu ao povo de Colossos: agradeceis. E nós agradecemos por tudo, por esse momento de estarmos reunidos, só em estarmos reunidos em teu nome, amado mestre, é motivo de agradecimento. Nesse período de pandemia, tragédias pelo mundo, estamos aqui vivos, reunidos em teu nome, agradecemos sim. Porque sabemos que as bênçãos, os maiores presentes do nosso Pai, caem sobre nós espiritualmente, nos iluminando, nos fortalecendo dia a dia. Agradecemos pelos irmãos espirituais que estão trabalhando incansavelmente sobre a face da terra nesse momento, trazendo bons fluidos para os nossos irmãos cientistas que estão lutando em busca de uma vacina para podermos estar livres dessa doença. Agradecemos por essas pessoas existirem. Sabemos que os irmãos espirituais estão nos leitos, nas UTIs, nos hospitais de campanha, cuidando desses irmãos que estão passando por dificuldades físicas, que nem podem receber o carinho de seus familiares. Sabemos do esforço incansável dos nossos irmãos espirituais, além dos nossos irmãos encarnados que estão ali, na frente, na guerra, lutando, cuidando desses irmãos.
peço a ti, em nome de todo esse mundo, de todos os nossos irmãos aqui na Terra, discernimento, para que a mensagem do Mestre Jesus toque nos corações e que possamos usufruir dessa mensagem maravilhosa, que possamos pôr em prática a cada dia. E as dores cessarão, porque o amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou é a cura da humanidade. Possamos, assim, passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o estudo do Evangelho do Mestre Jesus, pedindo permissão a ti, amado Mestre, sobretudo ao nosso Pai, nosso Deus. Que assim seja. Amados irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos agora iniciarmos o nosso trabalho do livro Memórias do Suicida, de Ivone A. Pereira. Hoje nós iremos iniciar esse novo estudo com uma abertura falando dos capítulos iniciais dessa grande obra. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, hoje, vamos dar início à primeira parte, né, que fala do item 1, o Vale dos Suicidas. Tá? Hoje vamos fazer a primeira introdução, e depois, nas reuniões seguintes, nós iremos continuar com outras pessoas falando uma parte do livro, comentando as angústias, tristezas que o nosso irmão Camilo enfrentou depois do suicídio provocado por um tiro no seu ouvido. Então, nós vamos iniciarmos hoje. É um estudo que seja o melhor, que traz algumas reflexões, tá? Nós iremos usar toda essa narrativa, certo? E transformar em uma terapia de compreensão sobre os mecanismos que devemos criar para combater esse grande inimigo da humanidade, que é o suicídio. Então, como esse mês é um mês do Setembro Amarelo, tá? É um mês de suicídio, apenas lembrando que a Casa Espírita da Caritas já vem atuando na divulgação, né, sobre o suicídio. Então, hoje vamos iniciar o livro Memória do Suicida, de Ivone A. Pereira, tá? Uma nova roupagem, a fim que essa obra de grande valor significativo, que todos os espíritas devem ter, tá? Porque ele enseja grandes responsabilidades sobre as nossas questões, sobre as nossas angústias, e nos eleva ao padrão de conhecimento que a morte não é o fim. E que todas as dificuldades do caminho, qualquer que seja ela, independente da doença, se ela é incurável ou não, todas têm solução. São provas temporárias que nós podemos ultrapassá-la sem sofrer com o ato extremado do suicídio. Então, prosseguindo, hoje vamos dar a primeira introdução, o pontapé inicial, falar sobre o Vale dos Suicidas, tá? E o livro Memória dos Suicidas, ele é realmente uma lição de arrependimento e renovação. Ele dá noção da claridade e verdade do que acontece quando alguém abdica de sua vida, certo? Através do suicídio. É um livro realmente grandioso e traz grandes lições para a nossa humanidade, para todos nós. Então, prosseguindo, eu vou narrar e eu vou comentar alguns trechos que tem, né, no início, sobre o Vale dos Suicidas. Algumas pessoas dizem, de onde existe esse Vale do Suicida? É verdade? Olha, conhecendo o caráter das leis divinas, esse Vale do Suicida, ele existe
E é uma criação nossa. São os nossos pensamentos e comportamentos que criaram essa egrégora, essa região no umbral, dolorosa, inquietante, para receber todos aqueles que abdicaram de sua vida, achando de que poderiam burlar a lei divina. E aí eu vou ler e farei o comentário em seguida. Diz assim: comportamentos e pensamentos semelhantes se atraem formando verdadeiros bolsões de miséria e dor na espiritualidade, quando esses pensamentos são inferiores. Os suicidas convergem magneticamente para vales tortuosos, onde reinam as mais deploráveis condições subhumanas. Ali passam, geralmente, um tempo que deveria permanecer na carne, caso o suicídio não tivesse ocorrido. Esse processo é um processo impactante. Lá, narra o livro, que os suicidas, eles reveem, ou melhor, eles, novamente, começam a relembrar dos seus atos, numa tela mental, dos suicídios que eles cometeram. Os que atiraram fogo em seu corpo, os que se enforcaram, os que deram um tiro no ouvido, os que atiraram de uma ponta, os que morreram afogados, todos eles vivem de uma forma, lembranças permanentes, cada um vivendo o drama do seu suicídio. Se foi afogado, se morreu queimado, se foi por uma bala, se foi enforcado, se foi envenenado. São dramas que se repetem de forma dolorosa. E na narrativa do livro, do Memória do Suicida, fala com muita clareza das dores, das angústias, de almas que não repousam hora alguma, estão sempre atacadas, sempre vendo o seu ato extremado, de uma forma dolorosa, inquietante. E por mais que eles queiram afastar, aquela imagem, ela permanece como se fosse uma visão eterna de que aquele suplício não vai se acabar, quando nós sabemos que esse suplício acabará. Então, vocês vejam que este vale é um vale doloroso e que a humanidade precisa conhecer. A doutrina espírita tem esse mecanismo. Tem que falar para todos nós que a vida ela é preciosa, que ninguém pode fugir da vida. A vida é inexorável, ela vai acontecer. Nós podemos matar o corpo, mas o nosso espírito continuará. Então, a vida cobrará de nós dolorosas, inquietantes situações de dor e sofrimento. São inenarráveis as dores subhumanas que aquelas almas enfrentam. E muitas se arrependem, entendendo de que, se pudessem ter paciência, se pudessem, naquele momento, voltar atrás e aceitar a cegueira, no caso de Camilo Cândido Botelho, se pudesse aceitar a doença incurável como a prova passageira, não estaria naquele suplício doloroso, inquietante, que muitos estão, naquele momento, vivendo, e cada vez esse lugar está recebendo novas almas em desequilíbrio, em angústia, em tristeza do caminho. Então, o umbral, ele é real. Ele existe. Ele permanece nessa região pela nossa criação. Porque o único bem eterno, o bem real, é o amor e a caridade. O mal é criação nossa. Os nossos pensamentos. Os desequilíbrios formam esse mundo umbralino, onde André Luiz sofreu, onde Camilo sofreu dores inquietantes, que jamais poderíamos evidenciar e conhecer de perto, com essas dores, com essas angústias, que são para nós realmente dolorosas experiências. Então, continuando, ocorre que no momento traumatizante do tiro, do enforcamento, do envenenamento, outro método utilizado no suicídio, se cristaliza com todo o seu séquito de dores, enlouquecendo e infortunado quem atentou contra a vida.
além de ver o seu suicídio plasmado no espaço, como eu falei, projetado pela cristalização do seu pensamento, assiste também às outras cenas dos demais desgraçados que tiveram igual sorte. Vocês vejam que um suplício desse jamais poderia estar obscuro, jamais poderia estar escondido. A humanidade precisa saber que o suicídio é a falsa solução. Desistir da vida não é a solução. Que todos nós devemos ter uma palavra de consolo, de alento, para qualquer dor, e por mais que a pessoa diga que esteja vivendo um suplício, que deseja morrer para acabar com sua dor, nós podemos convencer do contrário. E a partir daí, passando para ele essa visão, às vezes dura, inquietante, impactante, tem que ser assim. Não pode ser floreada, não pode dizer, você vai para o suicida, ficar lá, espera uma equipe espiritual chegar. Não. Se você cometer esse ato, você vai chegar numa situação, vai passar por isso, por isso, por isso. Tem que ter essa visão. Tem que dar à pessoa a clara noção de que haverá graves comprometimentos físicos, morais e espirituais. Por isso, nós não podemos florear esse processo. Nós temos que ser impactantes, porque algumas pessoas dizem, não, é muito pesado, é muito pesado, é cheio de dor e sofrimento, mas pesado é o que está acontecendo na mídia. Os assassinatos, os crimes hediondos, esses são as coisas mais pesadas. Mas falar que o suicídio não resolve nenhum problema, ele apenas complica, essa é a nossa vertente, e que deveremos ter essa pauta, de termos uma noção clara de que precisamos lutar contra essa pandemia também silenciosa, que é o suicídio. Continuando. Então, umbral, aqui a cena do nosso irmão André Luiz, e foi socorrido, que foi amparado pelos benfeitores da vida maior, que teve o amparo da espiritualidade amiga. Então, o sofrimento, ele é real, ele tem características dolorosas, mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ele é eterno. Nós havemos de receber as bênçãos sempre. Não há nenhuma pena eterna. Apenas experiências passageiras necessárias para seguirmos em frente. Então, caminhando nesse emaranhado de cenas e gritos, esgares e dança cataléptica, ele procura esconderijo nas cavernas escuras e lamacentas que formam o cenário atípico criado por seus desorganizados pensamentos. Na magistral obra, que é a Memória do Suicídio, de autoria do escritor Camilo Castelo Branco, aprimorada por Leon Denis, e psicografada por Ivone Pereira, podemos aferir o relato completo das dores e tormentos que sacode o suicida em sua busca em glória de paz. Então, vejamos um pequeno relato. Então, aqui essa cena do umbral, né, onde André Luiz era socorrido naquele momento, que é um momento realmente de felicidade para André, sofrendo 10 anos no umbral, rogando ao Senhor a misericórdia, e nesse momento ele recebe a caridade, o alívio para as suas dores morais e espirituais. Então, o que é que diz o escritor? O escritor diz que nos primeiros meses do seu sofrimento, Cândido Botelho ficou vagando entre o cemitério, onde se encontravam seus despojos carnais, e que, por muitas vezes, apesar de permanecer cego da espiritualidade, se deparou com a imagem do seu corpo físico em estado de decomposição. E nas ruas da região onde morava, sentiu fortes dores na região atingida pelo projétil, e experimentando grave perturbação mental infligida pelas sensações físicas impressas no seu perispírito. Vocês vejam, além do sofrimento na questão da zona umbralina, o espírito, ele, pela sua emanação, pelo seu pensamento de equilíbrio, ele sai daquele lugar temporariamente e se projeta e vem até o cemitério, onde está enterrado o seu corpo material. E a partir daí, Camilo narra, com 2 sofrimentos, que ele chegou lá e não sabia onde estava. Quando ele topou, e aí se deparou com o corpo já em estado de putrefação,
ele percebeu que aquele era o corpo dele e ele ficou desesperado, porque ele não queria aceitar que aquele era o cadáver dele. Aí chorou, se desesperou, encontrou graves perturbações e lá vivenciou grandes dores da alma e continuava sangrando pelo ouvido, continuava com aquelas sensações físicas e dores intensas em seu perispírito. Então, vocês vejam que essa capacidade que o espírito tem de transmutar seus pensamentos e trazer para a vida espiritual verdade do sofrimento é para nós uma alerta de que nós precisamos, sim, trabalharmos para que o suicídio não seja a única decisão de algumas almas desesperadas para resolver as suas dificuldades e os seus problemas. Então, continuando nesse relato que é muito doloroso, né? Então ele fala dos odores fédicos, fala que a dor aguda atingia eles. Só um momentinho. Atingia ele, né? Ele viveu esse processo e estava preso a certas convulsões, né? Via o sangue correr pelo orifício causado pelo projeto da arma. Então, ele vivenciou esse processo de uma forma dolorosa. E cada vez que ele vivia esse processo, ele, na sua ânsia, de sua vaidade tola, no seu orgulho, se revoltava muitas vezes contra Deus e outras vezes clamava pela misericórdia divina, mas continuava o mesmo caminho, arrogante, vaidoso, preocupado apenas em aliviar a dor. Ele não estava preocupado em trabalhar a causa. Camilo queria aliviar a sua dor. É tanto que na hora do socorro, dos irmãos chegaram lá, no Vale Suicida, né? Ele ouve lá, ó, temos aqui várias pessoas com a letra A, B e C. E ele rogou, não, mas aí começou a chamar a letra A, letra B, e na letra C, ele achava que ia chamar Camilo, só que não chamou. E aí ele ficou bastante revoltado, porque ele esperava que naquela missão de socorro da equipe de Maria, ele fosse socorrido. Como ele não foi, ele começou a narrar sua dor, sua revolta e sua angústia. Então, vocês vejam que diante mesmo de nossa indolência, de nossa revolta, que não resolve, continuamos cada vez mais sendo achatados, impulsionados para sentir mais dor, certo? É o que os irmãos falam. Muitas vezes nós precisamos ficarmos mais doentes ou termos mais dores para aprender a encontrar a cura. E às vezes nós precisamos sofrer um pouco mais para que a cura, o socorro, ocorra. Isso ocorre com todos nós, que ainda não compreendemos que as leis de Deus são absolutas. E que não há aquele preceito de que se você cometer um ato extremado, você vai com alguém, deu um tiro em alguém, você vai ter que passar. Não é a pena de talião, não. Não é olho por olho, dente por dente, não. Assim não existiria o amor. É a nossa responsabilidade em querer pagar o nosso débito e responder com muita humildade, com muita paciência, né, pelo que nós temos que corrigir, a reparação. Então, prosseguindo, então, são dores em que só sabe quem passa. E eu me lembro de uma senhora, dona Guilhermina, eu já contei, ela cometeu um ato extremado de suicídio. Ela matou a sua própria filha enforcada e se matou. E aí foi um clamor geral. Eu me lembro que naquela época eu estava no escritório de determinada firma e olhei o jornal e estava lá escrito: Dona Guilhermina, fulano de tal, comete suicídio e também a sua filha também foi enforcada por ela. E todo mundo fez aquele alarde, fez uma questão de julgamento, de que aquela pessoa estava com demônio e tal. E naquele momento eu olhei para aquele nome e disse: hoje tem reunião, na quarta-feira. Vou colocar o nome da Dona Guilhermina nas orações pelos suicidas. Então, toda quarta-feira, nós falávamos
e observarmos que Dona Guilhermina estava sempre, sempre recebendo os bálsamos. Foram anos a fio. Anos de muita oração. Não foram 1 ou 2. Foram mais de 5 ou 6 anos. Até que ela um dia apareceu na casa espírita. Veio agradecer as preces. Até naquele momento não sabia quem era. Ela apenas colocou a mão dela sobre a minha mão e veio agradecer. E ela, com muito amor, com muita bondade, disse: e agradecer as preces do seu grupo, por tudo aquilo que vocês fizeram por mim. Eu disse: nós fizemos pela senhora, mas eu não sei quem é a senhora. Ela disse: você sabe, sim, sou Guilhermina, a mulher que cometeu suicídio. E ela contou o seu fato, que ela só cometeu suicídio porque ela tem uma filha, e que ela estava com receio, com medo do seu padrasto realizar uma violência sexual contra sua filha. Ela não suportaria que sua filha fosse violentada sexualmente. E percebendo de que todas as situações, tudo que ela fez em termos de orientação, as observações, não surtiram efeito, entre agir com outras possibilidades, ela resolveu cometer o suicídio e também enforcar a sua filha. Chegando na espiritualidade, houve os atenuantes. A intenção conta. Qual foi a intenção de Dona Guilhermina? Ela não tinha a intenção de matar a filha. Foi um ato de desesperado, de uma pessoa que precisava de alguém para ajudá-la. Porque é curioso que nesse momento em que a pessoa pensa em cometer um ato, não aparece, ou poucas pessoas aparecem para ajudar. Poucas têm coragem de falar. Poucas têm habilidade de ir fazer todo o esforço possível para ajudar uma alma. Mas, se for para beber, aparece gente em todo lugar. Vou fazer uma festa. Aparece 500 pessoas, ninguém sabe onde, mas aparece. Para beber, para fazer um vício, funcionar de forma quietante e dolorosa, mas quando a pessoa está nesse processo, poucas almas aparecem. É como se essa alma ficasse sozinha, não desse ninguém. Então, dolorosa foi a existência. E ela disse que quando chegou no espiritual, ficou muito angustiada, desesperada. Procurou saber da filha. Claro, uma mãe queria saber como sua filha estava. Ela não tinha noção. E a partir daí, o que aconteceu? A filha dela perdoou o ato dela. Compreendeu que ela não fez aquilo por maldade. Ela apenas não teve ninguém para mostrar outros caminhos, outras possibilidades. Mas ela o fez. E, com muita humildade, disse: eu estou grata pelas preces. Ficarei no Vale dos Suicidas, ajudando outras almas como eu, outras mães que cometeram o mesmo ato extremado. Ficarei no Vale dos Suicidas até que minha sentença, minha pena, seja cumprida. E aí, com certeza, já fazem alguns anos. Acredito que já fazem mais de 15 anos. Então, vejam a dor e sofrimento de uma alma que enfrenta esse tipo de situação. Há milhares de almas nessa mesma angústia e sofrimento. Então, nós podemos, sim, ser esse exército de compaixão, de ajudar as pessoas, porque não se iludam. Pode acontecer com um filho, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe. Não se iludam. O suicídio é a epidemia silenciosa. Ela não é visível, ela não deixa rastros no raio-x. Então, nós precisamos trabalhar isso de forma muito clara e positiva. Então, Camilo, ele não chegava a nada. Então, em nada enxergava, porém, convém recordar que meu suicídio, dizendo ele, derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos, necessitar de ver, para que me fosse dado obter pelo trabalho a subsistência honrada e ativa. Sentia-me, pois, ainda cego e, para o cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim
como antes do suicídio. Então, o que Camilo fala é muito grandioso, que ele diz que estava ferido, mas não morto, que ele estava vivendo além da sepultura, que os traços de sua vida material, e tudo aquilo que ele viveu, ainda estava em seu espírito imortal, que ele deveria ter feito a lição mais profunda da resignação, da paz, da benevolência. Ele era um homem culto, inteligente, mas mesmo assim não encontrou a fortaleza moral para vencer a sua cegueira. E aí ele fala com muita profundidade, tão somente ferido e não morto. É assim que muitos suicidas se apresentam. E se apresentarão, por não conhecerem a vida do além-túmulo, porque a morte não é o fim, amados irmãos. Então, prosseguindo, no ano seguinte à sua desencarnação, Camilo fora recolhido a uma região espiritual, denominada por ele o Vale dos Suicidas, uma região densa que abrigara espíritos suicidas, oriundos das regiões de Portugal e suas colônias africanas, além de Brasil e Espanha. O reconhecido escritor português define o vale como uma manifestação evidente do sofrimento, uma espécie de inferno criado pelo pensamento doente dos próprios espíritos que ali se encontravam. Então, Camilo chegou a esse lugar. Não imagine, ou melhor, não imaginemos que realmente ele ficou numa situação muito difícil, numa região em que só há dementados, pessoas desequilibradas, almas ainda prisioneiras aos vícios, às inquietações humanas. É um local realmente indescritível. Não há palavras para descrever. Só sabe quem vivenciou, quem passou por essa prova, quem viveu nesse momento, naquele lugar, sabe da verdadeira noção daquilo que realmente o suicida sofre no Vale dos Suicidas. E prosseguindo, não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna trética do incompreensível, indescritível a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. Então, essa grave distorção que o suicida tem, ela é realmente um pensamento diabólico, de que, cometendo o ato do suicídio, encontrará paz, consolo e esperança, que estará livre dos problemas dessa existência, das dificuldades humanas, das questões de foro íntimo. É aquele paciente que só quer aliviar a dor, mas não quer aprender com a dor, não quer saber as causas de sua dor, não quer fazer a sua parte, quer sempre fazer a parte mais fácil, o remédio, a terapia, que o outro resolva, mas que eu não tenho que fazer nada. Eu só quero me livrar da dor, eu só quero aliviar a minha dor, mas eu não quero saber qual é a causa, se é a minha vaidade, se são os meus transtornos emocionais, se são os meus fracassos dos relacionamentos, se são a minha frustração porque eu não consigo o lugar profissional de destaque, porque eu não consigo vencer, porque sou sempre fracassado. São essas ponderações que a pessoa que tem essa possibilidade de terminar sua vida leva em conta. Ele nunca pensa de que vai encontrar o contrário, que vai encontrar o lugar onde há desgraça, miséria, assombro, desespero e horror. Então, isso é importante, porque eu me lembro de um senhor que ele foi na casa espírita e ele, naquele dia, ele estava pensando em se matar à noite. Ele foi porque a filha forçou, vamos lá, tal. Ele foi. Quando ele viu aquele processo, viu aquela apresentação sobre o suicida, ele disse, epa, se eu cometer o suicídio, vou passar por isso? É melhor não fazer. E ele ligou para mim, muito obrigado, fulano.
Por quê? Porque aquela palestra de ontem sobre suicídio salvou minha vida. E eu sei que vocês são pessoas sérias, a religião espírita é séria, eu não vou me matar. E ele tem uma doença grave, uma doença incurável, vários problemas de ordem emocional. Então, naquele dia, a palestra salvou. Isso é um fato verdadeiro. Então, se naquele dia a palestra salvou o nosso irmão, imagine o que ela pode fazer multiplicada para todas as almas que precisam de conhecimento, precisam de falar, de conhecer de que a morte não é um fim. Prosseguindo. Então, dentro de tudo aquilo que nós estamos evidenciando, nós precisamos trabalhar essas possibilidades, amados irmãos. Esse mês é a questão do Setembro Amarelo, valorização da vida, tá? Nós temos 188, que é o telefone que nos faculta ligarmos para a pessoa desabafar, mas nosso trabalho não permanece, ou menor, não acaba no mês de setembro. Ao contrário, ele continua com todas as prerrogativas. Nós não podemos ficarmos parados. E a partir daí, cada um de nós tem uma possibilidade de trabalharmos o que temos que realizar. Então, o que eu vejo nesse momento é que esse livro, ele é a luz na escuridão. Ele é a mensagem consoladora do Cristo, para que ninguém possa abdicar de sua existência, de que não escaparemos da vida, que a vida continuará existindo, e não podemos atentar contra a lei divina cometendo atos do suicídio. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, há uma avalanche de almas que parece que não estão compreendendo de que o sofrimento é para nós uma possibilidade de fazermos a terapia e buscar compreender. Queremos o nosso sofrimento, a nossa dor, o alívio, ou queremos conhecer a causa do nosso sofrimento? Muitas pessoas só querem o alívio. Eu quero só alívio. Só alívio, me dê um remedinho, me dê isso, me dê aquilo, mas encarar suas dificuldades íntimas, superá-las, ninguém quer. Então, o exercício que nós estamos vivendo nesse momento, ele é realmente superior a tudo que nós imaginávamos que poderia ocorrer. As depressões, as síndromes do pânico, tudo isso está mergulhada nesse processo de angústia, porque nós estamos sendo influenciados por essa legião, essa egrégora de pensamentos de suicídio, de angústia. Somos bombardeados, nós estamos de provas e expiações. É natural que os nossos pensamentos sejam bombardeados. E quando chegar um pensamento dessa natureza, perguntemos, esse pensamento é meu? Ou é do outro? Se for do outro, pensamento tenebroso, afasta. Se for o meu, analiso. Não posso ceder a esses processos. Porque o que acontece? Quando nós fazemos o ato extremado do suicídio, nós teremos uma outra oportunidade. Voltaremos à Terra, num corpo físico. Só que o cérebro, o corpo físico, não traz o banco de dados de sua experiência. O corpo físico é apenas o mata-borrão. Ele é apenas o instrumento para que você possa purificar-se naquela dor e aprender com aquele momento. Tudo fica registrado no espírito imortal. O corpo morre, mas o espírito continua com sua bagagem de experiência. Então, querer apenas tratar do corpo e esquecer o espírito é um caminho que não é o caminho correto. E a experiência diz disso. Então, nós temos que tratar o nosso espírito imortal para que o corpo se fortaleça e traga a paz interior. Por isso, os psicólogos, os psiquiatras, não entendem as síndromes que as pessoas estão, a esquizofrenia, principalmente.
Não é o corpo que gera a esquizofrenia. Não é o corpo que gera o pânico, a depressão. Não. É o nosso espírito ainda inquieto, nossas experiências do passado, que não foram bem resolvidas, que não encontraram um equilíbrio, a possibilidade de reparação. Então, só sofremos no corpo se a gente quiser ter uma prova maior. É como eu tenho dito, muitas pessoas precisam sofrer um pouco mais para encontrar o caminho da cura. E por mais que a gente fale, por mais que a gente diga, as pessoas são sempre imediatistas. Querem sempre aliviar a dor, mas não querem tratar a causa de seus sofrimentos, a causa de suas angústias. Eu digo isso com todas as prerrogativas. As pessoas que têm negado para mim, eu tenho atendido com muita bondade, estão nesse mesmo patamar. Começa a conversa assim: eu sou uma mulher infeliz, tive vários relacionamentos, meu casamento foi um fracasso, eu tenho um filho que é assim, que é assado, fulano, beltrano. Ela só sabe falar do seu passado. Só sabe trazer do passado as coisas ruins. Ela não compreendeu, não compreende que o processo que ela está vivendo é uma criação dela e cabe a ela buscar o caminho do quê? De entender quais são as causas das suas dores. Eu estou com problema no estômago. Tem uma causa. Nos rins. Pessoas que sofrem com problema dos rins, geralmente são pessoas muito agressivas, inquietas, querem tudo para ontem, são perfeccionistas e estão sempre nessa volúpia, nessa velocidade, nesse loop. Elas não desaceleram, não aquietam. E aí o que acontece? Muitos problemas, muitas angústias, a mente fica nesse loop acelerado. Como conseguir equilíbrio? Como ver o caminho correto? Como ver a solução? Se eu não paro meus pensamentos, tem que parar meus pensamentos, tem que acalmar, aí eu tenho que ver. Depois que a poeira senta, que os pensamentos param, a quietude, eu busco compreender por que eu estou sofrendo. Qual o motivo da minha dor? Essa dor é passageira? Eu posso caminhar sozinho? Será que o que eu estou pensando é diabólico, cometer o suicídio? Vou resolver fugindo da luta? O que acontece com o suicida depois que morre? São perguntas que as pessoas deveriam fazer antes de cometer o ato extremado. Mas não. É sempre o quê? Aliviar as dores. Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse que curaria nossas dores. Eu te alivio, mas trate a causa, busque outro conhecimento, trabalhe outras experiências. Não deixe que essas questões humanas, estúpidas, causem em você dramas inenarráveis. Porque o que nós estamos vivendo nessa pandemia é algo que nós não estamos ainda acostumados. A vida está pedindo uma transformação interior. Você tem que mudar o que está dentro. O que está dentro não está ajudando você nesse momento. Porque você está inquieta, porque você está triste, porque você não consegue fazer nada, não raciocinar, você não conseguiu encontrar paz e quietude para encontrar seu propósito. Para encontrar o caminho. E qual o papel que você está aqui? Qual é o propósito? Será que nós estamos aqui à toa? É mais fácil culpar o outro. Então, nossas mazelas, dores, somos responsáveis pelas nossas próprias sombras. Não há ninguém de fora. E nessa pandemia, tem algo que eu estou aprendendo muito com os espíritos e com as pessoas. Até com minha família também. Eu estou vendo esse comportamento que está muitas vezes camuflado com outras características. Mas em si mesmo, lá dentro, são posturas de grande doenças emocionais e mentais, que atinge o joelho, o pé digestivo, o coração, a mente e assim por diante. Nosso comportamento está tão visível, tão claro, que as pessoas de fora estão enxergando muito mais que está dentro da pessoa.
Isso é notório. Quando olho, vejo isso, minha irmã, o meu irmão, assim, assim, assim. Como é que você sabe? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Ela não está percebendo. Então, nesse momento em que nós estamos atravessando esses processos, em que nós temos que aprender a lidar com a nossa dor, não apenas aliviar essa dor, vou repetir, vou cair nessa tecla bastante, mas sim de saber o motivo e a causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e a partir daí trabalharmos. Porque o suicídio aumentou. Eu não tenho dúvida. Mas também estão aumentando também os socorros espirituais. Através das mídias, as pessoas podem assistir, podem ter uma noção mais clara, e a partir daí trabalhar outros valores. Então, a tarefa na Casa Espírita vai ser essa. O livro Ivone e a Pereira, Memória do Suicida, ele é um livro que vai ser, digamos assim, degustado. Esse foi o primeiro pontapé inicial. Falando do Vale dos Suicidas, da realidade que existe além do túmulo, de que a morte não é um fim, e de que aquele que comete um ato contra a sua própria existência vai sofrer as penas e dificuldades do caminho. Vai ter que renascer várias e várias vezes até pagar o último centavo. Então, não adianta fugir da vida alegando que foi infeliz, que não teve oportunidades. Alguns até querendo cometer um ato extremado de eutanásia, como aconteceu nas redes sociais. Isso não é desculpa. Cada um entenda que todas as dores são experiências passageiras. Tudo vai passar. O que vai permanecer é o que veio do alto. O bem e o mal. O bem existe. O mal não existe. O mal é nossa imperfeição. Somos nós que criamos nossas intranquilidades. O mal é a ausência do bem, com certeza. E a partir daí, trabalhemos, todos vocês sejam parte do CVV. Quando algum amigo, quando uma pessoa pensar em cometer um ato extremado, tenha um tempo, converse com ela, peça para desabafar, converse, peça, oriente ela para que ela possa trabalhar, que ela possa vivenciar isso. Não fique de braços cruzados, porque já vi pessoas assim, não, eu quero, minha vida não está valendo nada, vou me matar. Aí foi o que você fez? Não disse nada, não. Só disse ele que ele fosse para um bar, para ressecar, ou melhor, para gastar suas neuras e etc. Rapaz, não faça isso, não se responsabilizar. Então, se você não puder ajudar, aponte o caminho. Olha, eu conheço fulano, eu conheço Claudinei, eu conheço Roberto Márcio, converse com ele, ligue para ele. Ligue, tenha a escutatória, mas não fiquemos de braços cruzados, esperando que a coisa aconteça. Façamos a nossa parte. E diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, eu compreendo que essa pandemia, ela é uma pandemia inquietante. Para os profissionais na área de saúde, para as famílias enlutadas, eu compreendo. Mas nesse momento eu estou vendo algo maior. Algo que está desafiante. Ou melhor, é desafiador. Nós estamos nos comportando como nós somos por dentro. Isso é inquietante? É, mas é importante para que nós possamos entender que cada um segundo as suas obras. Então nós precisamos trabalhar esses valores. A equipe espiritual está trabalhando de dia e de noite. Então, os processos estão bem definidos, senhores. Cabe a nós trabalharmos incansavelmente pela prática do amor. E combater o suicídio é uma missão de grandes dificuldades, mas é a nossa responsabilidade. É levar a mensagem para todos aqueles. Quantas pessoas foram salvas do suicídio? Milhares. Só pela conversa, só pela boa vontade, só pela luz interior.
usemos Jesus como guia e modelo. Então, que possamos, através do amor e da caridade, continuarmos nessa trajetória. Quero apenas, para concluir o meu raciocínio e fazer a prece, passar para vocês que... deixa eu ver aqui, só um minutinho. Sei que já passou um pouco da hora, mas eu vou procurar ser breve. Nós iniciamos, na quinta-feira passada, um atendimento à distância com os médios que participam da reunião da desobsessão. Então, as pessoas que quiserem atendimento à distância para almas que estão enfrentando pânico, depressão, tristezas, obsessão, qualquer dificuldade nesse sentido, poderão mandar para o meu WhatsApp privado o nome da pessoa que você quer que façamos o atendimento. Como será o atendimento à distância? À distância. Tá? Não estamos reunindo na casa física, é apenas a reunião dos médios através da reunião virtual, e aí as vibrações são feitas. Então, informações pertinentes. Primeiro, todos os atendimentos oferecidos pelo Necaritas, Núcleo Espírita Cristão Caritas, desculpe, são inteiramente gratuitos, inclusive os à distância. Os atendimentos são espirituais e devem ser solicitados para as pessoas que têm necessidade desse tipo de ajuda. Tá? Terceiro, os atendimentos espirituais à distância serão realizados por 3 semanas consecutivas, ou seja, por 3 quintas-feiras, com início às 20 horas. Recomenda-se que a pessoa necessitada, juntamente com os seus familiares, de preferência, recolha-se em prece a partir desse horário, durante 20 a 30 minutos. Então, eu quero atendimento do meu pai e minha mãe. Perfeito. Fique em prece durante 20 minutos a 30 minutos. Esteja em prece. Porque é muito fácil pedir e não fazer nada. Não. Eu quero prece, quero ajuda à distância, porque meu pai e minha mãe estão num processo assim, assim, assado. Então, durante 3 semanas, tá? Nós estaremos vibrando para aquela pessoa, pedindo a espiritualidade que possa visitar, e através dessa troca energética, do ectoplasma, dos nossos pensamentos, da ajuda espiritual, essas pessoas sejam beneficiadas. 4. Para o resguardo da identidade dos pacientes e de suas informações, o Núcleo Espírita Cristão Caritas não permite o acompanhamento dos tratamentos. Também não damos informações sobre o andamento e nem sobre o tipo de atendimento realizado. Eu pedi um atendimento para você. Como é que tá? Não sei o quê. Eu quero saber. Não. Está sendo atendida. O que é que vai dizer? Continue em prece e a pessoa vai sentir que está sendo amparada espiritualmente. Eu não tenho dúvida que a equipe espiritual vai ajudar. O que a pessoa tem que fazer é continuar esse processo, a oração. Se tiver dúvida, ligue para mim, que eu tiro as dúvidas. Certo? Colocou o nome, nós vamos fazer o acompanhamento. Tá? O Espírito está me falando. Então, se houver alguma necessidade em especial, eu vou dizer, faça assim, continue a oração, tá certo? Só isso. Ok? Quinta, o Núcleo Espírita Cristão Caritas não prescreve nenhum tipo de receita ou medicamento aos pacientes. Realizamos atendimentos espirituais à distância. Portanto, se você tiver sob tratamento médico, continue com as medicações recomendadas por esse especialista e não deixe de consultá-lo sempre que sentir necessidade. Perfeito? Então, nós estamos trabalhando para criar um formulário via internet, onde você coloca o seu nome, diz o que a pessoa tem e manda para mim automaticamente. Mas agora, nesse momento, vocês vão ter que colocar o meu WhatsApp privado. Então, coloca o nome da pessoa a ser atendida, fulano de tal. Escreve, depressão, pânico, obsessão. Só isso. E a partir daí, nós faremos atendimento à distância. Perfeito? Essa foi a medida que nós encontramos para ajudar algumas almas que precisam desse atendimento, que estão realmente necessitando desse aporte energético, dessa luz, desse acompanhamento. Então, essas informações eu vou passar para o grupo do Necaritas, tá? Para que as pessoas possam ler e se inteirar, e se tiver alguma dúvida, ligue para mim. Então, nós iniciamos na
quinta-feira passada, os atendimentos espirituais à distância, que não é médios incorporados, tá? Tem nada a ver. São médios que, juntos, por esse laço de trabalho, de amorosidade, de intenção, vibram para determinadas pessoas, e é um trabalho de doação. Nossa parte, doar nossa energia, nosso tempo e nossa escutatória. Perfeito? Então, agradecemos a atenção e, diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, eu vou pedir a vocês que, nesse momento, façamos a prece por Maria Júlia Teixeira e o seu Abdias Benedito de Lima. Essas almas estão precisando das nossas preces e vamos orar. Agradecemos a paciência, a tolerância, continuemos esse trabalho de ajuda aos mais necessitados, que façamos as nossas preces, que oremos todos os dias, que façamos o Evangelho lar todos os dias, como eu faço, todos os dias eu faço o meu Evangelho, ele é a luz, a força, para enfrentarmos todas as dificuldades deste caminho. Então eu peço a Jesus que possa amparar todos aqueles que estão debaixo das pontes, nos manicômios, nas prisões, nos hospitais, sofrendo suas dores físicas, morais e espirituais. Ampara, Senhor, aqueles que estão nas ruas, sem teto, sem agasalho, sem comida. Que os teus benfeitores possam ajudá-los na caridade material e espiritual. Ampara a todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, amigos, vizinhos, familiares, que enfrentam essa pandemia. Que a tua bondade infinita dê aos profissionais a coragem, a perseverança e a esperança em dias melhores também. Ampara as famílias enlutadas pela pandemia e por outras mortes. Ampara os seus amigos, parentes e vizinhos. Socorre também aqueles que desencarnaram. Que a tua bondade infinita possa ajudar nesse momento, com tua paz, com teu amor. E também direciona a tua proteção para os trabalhadores, pacientes, frequentadores do núcleo espírita Cristão Caritas. Que Deus abençoe todos vocês, que a equipe espiritual que nos assiste possa abençoá-los e que possamos, Senhor, com a tua bondade infinita, seguirmos em frente. E lembremos de que, com Jesus, triunfaremos sempre. Então, eterna gratidão a todos vocês, muita paz, muita luz.